Olá, como estão? Eu estou maravilhosamente bem, principalmente pelo contato com vocês, pelo nosso reencontro nesta terça-feira. Esse programa tem o apoio do Shopping Total, sempre presente todos os dias nas nossas vidas. Também Bendita Decor e Móveis do Bem. Hoje nós vamos ter um assunto importantíssimo, um período crucial da vida da gente, onde passamos da infância para a vida adulta. É o período da adolescência. Vamos mostrar as debutantes 2024 do projeto Baile de Debutantes Comunitário, em Canoas, é claro. E também vamos conversar com o Dr. Vinícius Conejo, ginecologista, que vai contar tudo para a gente, quando as meninas devem começar as suas consultas ginecológicas, os principais problemas na adolescência e preparar especialmente essas adolescentes para elaborarem todo um projeto de vida, especialmente planejando a família que querem ter. Daqui a pouquinho a gente volta. Dia, sejam muito bem-vindos à Feijoadíssima 2024, é a 7ª edição. Eu sou Unidos da Feijoadíssima. 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 Chega um momento na vida que as meninas, as adolescentes, precisam ir ao seu médico, ou seja, o ginecologista.
E aí a gente precisa entender tudo isso quando é o começo de consultas, quando elas têm alguma dúvida, como fazer, quais são as dúvidas mais comuns e também entender, esse médico, é legal elas irem? Dá muita vergonha? Como é que a gente trabalha com tudo isso? E as meninas adolescentes, é claro, precisam começar a pensar, desde já, a planejar a sua família. Estamos hoje aqui com o Dr. Vinícius Conejo, que quem acompanha os nossos programas já deve ter visto, ouvido ele falar muito bem dessas questões da ginecologia. Então, chegamos agora o dia de falarmos especialmente de um período das mulheres, da adolescência. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Bebeto? Muito Tudo obrigado. ótimo. Prazer estar aqui novamente contigo. Olha, foram tantos elogios e tantos pedidos que a gente trouxe de novo agora e vamos começar a falar dos períodos específicos, né, da vida das mulheres. Vinícius, uma grande dúvida das famílias, dos pais, das mães, dos responsáveis, enfim, é saber qual é a hora, qual é a idade para fazer a primeira consulta no ginecologista. Bebeto, a gente sempre diz que o primeiro momento, a primeira consulta com o ginecologista, preferencialmente antes da guria ter o início da vida sexual, ou né, quando tiver a menarca, a primeira menstruação. É sempre importante ter uma conversa para essa menina, essa mulher em formação, já ter um contato com o seu ginecologista, já ter uma intimidade. A consulta com o ginecologista é uma consulta que a mulher tem que sentir à vontade. Então, é muito importante que essa menina ela conheça seu corpo, os processos fisiológicos que ela está passando e o que vai acontecer, como que funciona, preferencialmente antes do início propriamente dito. Antes da menarca, né? Porque muitas meninas acabam se assustando, né? Porque os pais, as famílias, enfim, não contam o que é a menstruação. Quando vai acontecer a primeira menstruação, né? E especialmente porque isso às vezes pode acontecer fora do ambiente de casa, né? Na escola, enfim, na casa de um amigo, de uma amiga, e aí o medo surge naquele momento, né? Exatamente. Ainda existe muito tabu a respeito do tema, de um processo completamente normal, mas que muitas vezes os pais encontram dificuldade da forma de como conversar com sua filha, e o ginecologista está aqui para isso, né? Ter essa visão um pouco mais científica, mas também tendo o tato e reforçando, sabendo lidar e deixar essa menina à vontade para poder conversar, perguntar, tirar as dúvidas. Hoje o acesso à informação é muito fácil, mas tem que ter um certo filtro. Então, ter uma intimidade com o ginecologista é muito importante para justamente ela se sentir à vontade em tirar suas dúvidas e ter uma orientação correta. É verdade, porque muitas vezes, Vinícius, acho que a área médica sofre, né, com as questões do Google, né? Porque as pessoas postam ali o que querem, o que sabem, da sua forma, ao seu jeito. E muitas vezes quem lê interpreta de uma outra forma, né, e entende de uma outra forma. Então, eu acho que a presença física do médico, da médica, né, do ginecologista ou da ginecologista é importantíssimo, né, para sanar aquelas dúvidas que são, muitas vezes, quase todas, particulares daquela menina, daquela família. Exato. E quando a gente fala da saúde ginecológica, existe muito tabu e muita desinformação ainda. Então, muitas vezes, a menina acaba perguntando para uma amiga, para uma colega, né, uma conhecida, alguém que julga que tem mais experiência, e informações não verídicas às vezes são tão desinformadas quanto ela mesma. Exato, né? Exatamente. Né? Inclusive a respeito de anticoncepcionais. Né? É muito comum, né, na consulta ginecológica, por exemplo, quando você questiona qual que é o método contraceptivo que tu usa. E a mulher diz, eu tomo tal comprimido. Eu falo assim, e por que tu começou esse? Como que tu começou? Eu falo assim, minha amiga tomava e me deu. Minha mãe tomava e me deu. Então, isso ainda é uma prática muito comum. Claro. E muitas vezes não é o método mais saudável. Essa mulher não soube de outras opções, né? Claro. E não teve uma consulta ginecológica completa e apropriada. E muitas vezes esse início de anticoncepcional, por exemplo, especialmente na adolescência, é quando ela vai ter uma primeira relação, vai transar pela primeira vez. Acaba indo na farmácia, né, e muitas vezes compra uma medicação que ela não entende nem como vai usar. Né? E ela toma aquele primeiro comprimido na tarde, à noite já está meio programado, né, numa festa, enfim, encontrar seu namorado, sua namorada, e aí? Né? Como entender isso? Né? Como é que é o processo de anticoncepção pelos anticoncepcionais orais, ou enfim, como é que isso procede, Vinícius? É sempre importante entender qual o método que essa paciente está utilizando, porque se a gente está falando dos comprimidos orais, isso muda dos combinados e não combinados, a forma que tem que tomar, se ela está tomando continuamente, está fazendo as pausas, se esse método tem pausa ou não tem, isso ainda existe muita dúvida, né? Muitas vezes a paciente em consulta
começa a relatar, você questiona como que ela está fazendo esse uso e a pausa não está adequada, os horários não são compatíveis, alguns comprimidos toleram certos atrasos, outros nem tantos. Então, muitas vezes, isso acaba gerando a falha do método. Que hoje, no Brasil, nós temos um alto índice, inclusive, de gestações não planejadas, por conta de métodos que falharam. E falharam não porque o método não funciona, mas porque a forma que estava sendo utilizado não estava sendo adequada. A utilização de medicações que às vezes pode interferir também ocorre, mas principalmente o desconhecimento sobre a forma que se deve tomar, porque cada anticoncepcional pode ter uma maneira diferente, e principalmente em relação aos horários e o compromisso diário, né, se você usa o comprimido. Mas lembrando que existem outros métodos injetáveis, implantes, os dispositivos intrauterinos, que são opções e muitas pacientes desconhecem. Claro. Vinícius, e que aspectos são considerados para indicar tal método anticoncepcional para cada mulher? O que ela, né, o que contempla isso, assim, o que precisa? Bebeto, eu sempre digo que não existe um método contraceptivo melhor ou pior. O que a gente vai ter é o método que melhor vai se adaptar na vida daquela mulher em específico, naquele momento de vida dela. Porque ao longo da vida dela, um método melhor, mais adaptado, pode mudar, né? Sim. Então você tem que conversar com aquela mulher quais as necessidades dela, quais os objetivos em utilizar um método, os planos. Essa mulher, ela muitas vezes ela fala assim, olha, eu não gosto de menstruar, eu não quero menstruar, me incomoda, atrapalha a minha vida, eu sangro muito. Então isso é uma coisa que, por exemplo, você vai levar em consideração, né, na escolha desse método. Essa paciente tem muitas cólicas, às vezes isso também a gente aproveita para fazer a contracepção e já tenta sanar, né, às vezes, desconforto, situações que ela encontra no ciclo menstrual dela normal. E muitas vezes a mulher, ela começou um método porque queria se proteger, mas desconhece, por exemplo, um DIU, que é um método extremamente confiável e saudável, né? Sim. Então, tem que ter uma conversa, tu tem que entender como que é a realidade dessa mulher, quais as necessidades dela, e ofertar, né? Eu sempre digo, o ginecologista não vai impor um método para a mulher. A gente oferta o que tem disponível no mercado e dentro da realidade dessa paciente. Muitas vezes, por exemplo, quero tomar um comprimido, mas talvez o comprimido possa aumentar o risco de trombose, por exemplo, que é um dos riscos mais comuns. Então a gente tem que avaliar os riscos e os benefícios de cada método e aí ofertar para essa paciente. A gente vai dizer, olha, esse método vai ter tais benefícios, tais riscos para ti, recomendo mais esse, talvez seja melhor pensar no outro, e aí juntos tomar uma decisão, mas tem que ser individualizado, não tem como a gente dizer, olha, esse serve para todo mundo, porque não é uma realidade. Precisa considerar sempre a vida daquela paciente, né, o período da vida e as necessidades dela, né, outras comorbidades que possam acontecer, né, outras doenças que ela tem, enfim, tudo precisa ser levado em conta. Tudo precisa ser levado em conta, é uma questão muito individual. E é importante também que ela faça do consultório do seu ginecologista quase que um consultório de terapia, né? Que ela possa contar todas as coisas, né? Se tem dor, se não tem, né? Se sangra, quanto tempo demora, né, a cada menstruação, quantos dias, né? De fluxo intenso ou de fluxo mais leve, enfim, para poder aí decidir melhor, né, Vinícius? Então precisa ter uma segurança e uma relação com o seu médico muito boa, né? De muita confiança. Com toda certeza, Bebeto. Independente do médico, a relação médico-paciente sempre tem que ser muito boa, mas com o ginecologista em especial tem que ser uma relação de muita proximidade e a mulher tem que se sentir extremamente à vontade para conversar sobre todo e qualquer tema. Eu sempre brinco, mas é verdade que a paciente quando chega no consultório fala assim, olha, tu tem que se sentir à vontade de conversar comigo, senão pode procurar outro, não tem problema. Mas tem que sentir à vontade, né? Se você vai num ginecologista e não conta para ele algum problema que tu tá passando, uma dúvida que você tem, uma situação, seja ela qual for, você não vai melhorar a tua saúde e o médico não vai resolver seu problema, né? O seu ginecologista, ele precisa saber como são suas relações, se tu tá tendo dor, tá tendo algum problema, tem alguma angústia, tem alguma dúvida, será que eu tô com alguma doença sexualmente transmissível, né? Será que essa dor que eu tô sentindo é normal, né? São questões muito comuns e que se repetem, e muitas vezes a paciente não aborda isso porque fica com vergonha, né? E ela tem que lembrar que o médico, ele está extremamente acostumado com isso e é nossa função. A gente sempre tenta abordar, né? Mas respeitando o espaço. A gente também não força a paciente a falar o que ela não quer. Claro. Existem pacientes mais reservadas e existem pacientes que já se sentem mais à vontade, mas tem que ser uma construção
Mas sim, a paciente tem que sentir extremamente à vontade com seu ginecologista para poder falar de todo e qualquer tema. Em relação à menarca, a primeira menstruação das meninas, essas informações de quantos dias, o fluxo como é e quando que elas devem se preocupar? Bebeto, na primeira menstruação, os 2 primeiros anos a partir da primeira menstruação é um período que a gente mais observa, né? Muitas vezes se questionar, precisa iniciar um anticoncepcional, às vezes, para regular a menstruação, porque é um período de adaptação. Então, Claro. um mês vai vir mais, outro mês pode vir menos, às vezes a regularidade não fica E adequada. quanto aos dias? Ela iniciou, né, com a primeira menstruação no dia 9 do mês. Ela tem que esperar a menstruação de novo no dia 9 do mês seguinte? O padrão que a gente considera como normal seria de 25 a 35 dias, né? Então existem mulheres que vão menstruar até 2 vezes no mês, né? Se tiver um ciclo mais curto. Só que isso você tem que observar como vai ser o padrão dela. Quando inicia a vida sexual, até ter o amadurecimento dessa parte hormonal, esse ciclo pode ficar muito irregular. Então no início do ciclo menstrual, pode ter essa irregularidade, sim. Mas, sem que isso seja um problema. sem que isso seja um problema. Inclusive também quanto ao fluxo. Muitas vezes essa menina, está sangrando demais, será que não é melhor começar um hormônio para controlar? É interessante sempre observar e adequar. Os 2 primeiros anos, a partir da primeira menstruação, nós tentamos evitar o início dos hormônios para não bagunçar o corpo dessa mulher. Então, no início a gente observa, né, a princípio. Claro, situações que se exacerbam muito exacerbadas, precisam de um cuidado adicional. E quantos dias, enfim, né, seria errado, ou seria, né, teria que ter um cuidado e já procurar o seu ginecologista? É mais importante a gente avaliar a quantidade do sangramento, né? Muitas mulheres às vezes pode passar de 5, 7 dias, mas aí também já requer um pouco mais de atenção se está esse período um pouco mais prolongado. Mas a quantidade de sangramento, né? Então se a gente mede, por exemplo, no início ali geralmente já fica mais difícil usar, por exemplo, o copo coletor, mas a gente pode medir por número de absorventes. Mas sempre tentar não ser algo que atrapalhe a qualidade de vida, né? Uhum. Se está já se tornando um problema, o ginecologista precisa ser consultado. E quantos absorventes dia? É mais ou menos a média que elas utilizam? Em média, geralmente de 3 a 5 absorventes. Acima disso, já consultar o ginecologista para ver A se... partir de 6 absorventes diários, então, acende a luzinha, né, e fica observando como é que está acontecendo para ver se vai ou não. Daqui a pouco tem 6 dias, mas está, né, terminando o ciclo. Ok, não tem problema. Exato. Sempre também avaliar como que é essa troca. Muitas vezes a paciente cai uma gotinha de sangue e já troca. Eu utilizo 10 absorventes. Não, né, tem que ter... Claro. Vinícius, as adolescentes e os corrimentos vaginais. Como é que isso acontece? Quais são aqueles que devem ser mais preocupantes de procurar imediatamente o seu médico? Ou aqueles, enfim, né, que ela pode talvez aguardar um pouco para ver, né, como é que vai ficar, se esse corrimento desaparece, ou, enfim, existe essa orientação assim para elas? Corrimento com cheiro, com cor diferente e que mudou, algo que surgiu novo no seu corpo, precisa de atenção, né? Consultar o ginecologista. Agora, é muito comum, por exemplo, aquela consulta da paciente, eu tenho esse corrimento já há anos, não tem cheiro, é uma pequena quantidade. Fala mais a favor de uma secreção que a gente chama de fisiológica. Algumas mulheres, às vezes por algum hábito de vida, ou simplesmente pelo seu próprio corpo ser assim, produzem mais secreção vaginal. Então, nem todo corrimento vai ser uma doença. Mas claro, um corrimento que tem cheiro diferente, uma cor diferente, ou que você não tinha e passou a ter, precisa de atenção e se acender a luzinha vermelha para ela, é hora de ir, né? Exatamente. Toda vez que acender a luzinha vermelha, mesmo que possa não ser nada de grave, mas se para ela aquilo está incomodando, é hora de ir. Na dúvida, tem sempre que consultar o ginecologista, porque pode sim ser algo às vezes mais grave, ou até uma doença sexualmente transmissível. E quanto à higiene, Vinícius, das crianças, das meninas pequenas, né, antes ali dos 10 anos de idade, a higiene delas na adolescência. Como faz isso? Bebeto, hoje em dia está muito comum, por exemplo, os sabonetes íntimos, né? A gente sempre diz, a maior higienização é água e o sabonete nunca na parte interna da vagina, né? Muitas mulheres, inclusive, têm o costume de fazer as duchas vaginais. Isso destrói toda a flora vaginal. Você tira toda a proteção natural que a vagina possui
e você cria um ambiente mais propício, inclusive, para doenças, né? Sim. Então, muitas vezes, corrimentos são ocasionados por uma higienização excessiva, vamos dizer Claro. assim. Então, sempre da forma mais natural possível. E tem, claro, algumas pessoas que são mais, né, obsessivas, né, são mais compulsivas aquelas coisas da higiene. Então, né, usa muito sabonete, usa perfume, usa, enfim, todas as coisas, né, tentando combater uma coisa que muitas vezes é normal, né? O cheiro fisiológico das pessoas, isso existe. Né? Exatamente. E não precisa ser perfume, né? Porque a gente não cheira perfume, né? A E, gente tem os inclusive- cheiros da gente, né? Inclusive, o perfume íntimo, né, que também surgiu nos últimos anos, não deve ser utilizado dentro da vagina, né? Se for utilizar, lembrando o que a sua colocação foi excelente, não há necessidade disso, né? Existe Claro. o odor fisiológico natural, mas se te incomoda e tu quiser utilizar, sempre aplicar na região perineal, ali nas coxas, né? Não na vagina. Claro. E se aplicar, o que acontece? Pode ter- Queima, arde. Pode ter reações, né? Pode ter reações, desde reações alérgicas, irritações, e também alteração da flora, né? Muitas vezes você acaba irritando, descamando a pele, ocasionando lesões, corrimentos, então não E é o aí, ideal. aí, então, aquelas questões aqui, se eu faço alguma coisa excessiva ou inadequada, quem vai provocar a doença sou eu e Exato. não aquilo que já estava acontecendo anteriormente. né? Exatamente, exatamente. E é muito comum, Bebeto, é muito comum mesmo, é uma queixa muito frequente no consultório, os corrimentos de repetição por higienização excessiva, principalmente as duchas vaginais, que se tornaram um hábito muito ruim, mas muito frequente. Hoje o nosso assunto são as adolescentes. Vinícius, as adolescentes quando chegam no consultório, elas conseguem já fazer a sua, né, contar a sua história de vida e principalmente saber, vou ter a minha primeira relação e pedir informações sobre isso. Isso acontece na maioria das vezes das adolescentes na consulta? Bebeto, infelizmente não é uma realidade tão grande ainda. Acontece, existem já, né, adolescentes que já possuem essa informação, já entendem a importância de ter essa conversa e procuram antes. Mas, infelizmente, a maioria das mulheres procuram um ginecologista já após ter o início das relações e muitas vezes acabam tendo exposições desnecessárias pelo desconhecimento. Então, é importante conversar com o seu ginecologista para entender toda a complexidade que é, né, o início das relações sexuais e principalmente a proteção que essa mulher tem que ter e o cuidado ao longo da vida. Né? Claro. A gente sempre diz a relação sexual não é só além das infecções sexualmente transmissíveis, mas também toda a relação emocional, né, o amadurecimento que essa mulher vai ter, a exposição e também a contracepção. Então são conversas, é uma conversa com muito tabu, que a gente precisa quebrar e ter um ambiente propício e, né, para conseguir abordar esses temas. E a gente precisa conseguir trazer para as mulheres todas essas informações, porque é uma consulta mais longa, né? Não é uma conversa rápida e tu precisa de ter mais intimidade. E na maior parte das vezes, né, as famílias, os pais e mães, enfim, né, ficam sempre muito preocupados com esse momento, né? Início de uma vida sexual. E aí, muitas vezes, nas primeiras consultas, a mãe muitas vezes vai junto, enfim, né? E aí existe aquele momento assim de, tu gostarias que a tua mãe ficasse ou não? Existe, Bebeto. É importante isso, eu sempre tento conversar individualmente, se possível, com a mãe antes da consulta, até para não criar um clima, às vezes, desagradável durante a consulta, porque às vezes acontece, né, da mãe estar junto, você questionar, olha, quer conversar assim? E muitas vezes os pais falam, não, eu vou ficar junto. E tudo bem, né? Claro. Mas é importante a mãe, os pais entenderem que as filhas precisam de intimidade e às vezes não querem conversar certos assuntos na frente da mãe, né? Muitas vezes, e não é uma desconfiança, não é que está escondendo algo, às vezes tem vergonha de perguntar algo na frente da mãe, às vezes está com uma dúvida, uma insegurança. Claro. Então, é importante ter essa liberdade da paciente poder conversar com o seu médico num ambiente tranquilo. Claro. E nisso também, né, eu acredito que a gente possa oferecer, né? Olha, né, se ainda ficou alguma coisa, alguma dúvida, pode retornar no outro dia. Com certeza. Eu sempre digo isso no final da consulta. Às vezes, por exemplo, no momento do exame, né, quando tu vai conversar, tu fala individualmente, fala assim, olha, se quiser conversar, tem alguma outra coisa que tu quer perguntar, tu tenta, né, ser um pouco mais discreto, porque às vezes você percebe, você sente, né, que fica a dúvida, você já pega no olhar. Claro, né, que há essa preocupação familiar, né? E essa questão ainda das relações sexuais e da virgindade, ainda existe isso
muito forte, ou isso está sendo diluído e aos poucos deixa de ser como um ganho, um prêmio, né? Guardar a virgindade para o marido. Hoje em dia, acho que menos, né? Mas algumas mulheres, sim, têm essa, não sei se é uma tradição, um costume, mas a sua preferência, acho que é a palavra que melhor definiria. Mas é uma questão muito individual, né? Uma observação que a gente faz é que, sim, o início da vida sexual, a gente observa que é muito mais precoce do que os relatos de antigamente, né? Isso. E essas questões que as famílias precisam fazer. Orientar as suas filhas, né, os seus filhos, enfim, para um planejamento familiar, que família eu quero ter, né? Para orientar também essa questão de busca de cuidados com a sua saúde, né? E não deixar as coisas acontecerem ao Deus dará, né? Sem orientação nenhuma, esperando que eles descubram as coisas por si, né? E isso muitas vezes, descobrir por si pode ser completamente danoso. Muito prejudicial. Bebeto, o mais importante, o ideal seria que os pais, os responsáveis por essa adolescente, conversassem com ela, e tem que ser uma conversa muito aberta, muito tranquila e um ambiente seguro, né? Porque uma conversa é um tema que envolve religião, costumes, o planejamento familiar envolve uma visão de mundo e de vida, então é uma conversa profunda e complexa, e seria importante os pais terem uma relação boa o suficiente para conseguirem ter essa conversa com suas filhas. O médico está ali para auxiliar nesse processo, principalmente na visão de saúde, na questão de proteção e cuidado. A gente aborda temas, a gente tenta trazer também, né, temas de cuidados como ser humano, como vida, de um cuidado social, mas seria o ideal que essa mulher, essa menina, essa adolescente já trouxesse de casa algum conhecimento, alguma conversa, até para ter mais intimidade e liberdade de conversar com seus pais sobre temas tão importantes. E acho que precisa também, de alguma forma, em algum momento, né, Vinícius, a gente informar essas famílias, né, que precisa conversar disso, né, sobre isso, desse assunto de um jeito franco, aberto, tranquilo, né, e talvez, se isso não possa acontecer em casa, até por um desconhecimento, enfim, que elas comprem, né, com o seu ginecologista para partilhar esse momento que é fundamental na vida das meninas, né? Exato, Beto. Até porque se essa conversa não ocorrer em casa, vai ocorrer em algum lugar, seja na escola, na rua, ou aprender na prática, que muitas vezes vai ocasionar lesões, doenças que são indesejáveis e poderiam ser combatidas e prevenidas. E essa conversa é uma conversa também que não se deveria ter só com as meninas. Os meninos também, os riscos também existem, né? As doenças também existem, a questão psicológica social também faz parte. Então, você tem que evitar exposições, trazer o conhecimento, né, para a gente poder conscientizar mais. Claro, e especialmente um cuidado, né, Vinícius? Porque muitas vezes esse descuido, as baladas, as festas, hoje, enfim, às vezes as coisas acontecem também, né, sem um pensar, né, sem colocar numa questão que fica só mais afetiva, né, mais da emoção, e tem que ter razão junto, né? Nessa escolha tem que ter um pouco de razão junto com a emoção, as coisas se misturam, enfim, mas tem que ter esse cuidado especialmente, né? Exatamente. Inclusive a gente costuma dizer sempre quando em festas, em baladas, evitar a utilização de qualquer substância que altere a mente, seja álcool ou qualquer outro tipo de droga. Não misturar isso com a relação sexual. Se você não está com sua mente sóbria, se você não está com consciência do que está acontecendo, você não vai saber o que se passa com o seu corpo e você não pode não responder pelos seus atos. Isso é muito preocupante, né? Então, o ato sexual ele tem que ser algo consciente e com um ambiente seguro e controlado sempre. Para ser mais prazeroso, né? Exatamente. Porque afinal o sexo existe por prazer, né? E responsável. Claro. Vinícius, qual é o teu arroba para quem tem alguma dúvida poder te perguntar? @Dr. Vinícius Conejo. Podem mandar uma pergunta, né, qualquer dúvida, que eu tenho um prazer imenso em poder ajudar. Gente, o assunto é maravilhoso, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos conhecer as debutantes 2024 de um projeto social muito lindo em Canoas. Fiquem por aí que a gente volta já. Que é poder apresentar as coisas boas, legais, importantes para a vida da gente. Os valores que a gente precisa ter, né? Entregar para as meninas isso. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas
porque ninguém nos apresentou. Ninguém nos disse que é importante dizer que bom dia. O baile de debutantes comunitário é uma ação de 3 mulheres da Matias Velho aqui de Canoas. A Valéria, a Gisele e a Eli, que se associam sempre a pessoas importantes, queridas e que são empreendedoras no bairro Matias Velho. No caso, a família Alt. E a Neiva hoje representa uma família toda, né? A família Alt, que acolhe sempre essas ideias comunitárias, enfim, e auxilia da melhor forma, com tudo aquilo que eles têm de melhor. E os bailes têm acontecido nos últimos anos no salão de festas Alt, que é junto onde a família convive, onde tem um supermercado, onde tem uma loja de móveis, uma ferragem, enfim, uma madeireira, e é ali que as coisas todas se concentram. Ali que Valéria, enfim, né, faz e propõe para as meninas uma festa maravilhosa. Neiva, me conta uma coisa, a família Alt é tradicionalíssima, né, no bairro Matias Velho, e vocês sempre tiveram esse olhar, né, comunitário, né, caridoso e efetivamente são investidores nas pessoas do bairro, né? Sim, meu pai já contribuía com os eventos e com a Valéria, com outras pessoas da comunidade, uma forma de retribuir um pouco toda a preferência, né, pelos nossos negócios. Então a gente sempre retribuiu dessa forma, contribuindo de uma forma ou outra voluntariamente, né? E para que a gente entenda e possa até motivar, né, outras pessoas, outros líderes comunitários, outros, né, empreendedores a acreditarem justamente nisso, né, que investir na comunidade é uma forma de investir nos seus próprios negócios, não? Sim, sempre retribuindo todo o carinho, toda a atenção e, como eu disse, né, a escolha deles pelo estabelecimento, enfim, né? Claro. Então a gente sempre, de uma forma de retribuir, acaba prestando essa contribuição, né? Claro. E essa contribuição, na verdade, retorna para você sempre, né, de uma forma, né, positiva e produtiva, né, e de um olhar carinhoso das pessoas para a família. Todo bem que a gente faz para o próximo e para a comunidade, ele sempre volta para a gente. Sempre volta. Sempre volta. E é o que eu sempre digo, vocês todos já escutam de mim. No final, o amor sempre vence. Obrigado, Neiva. Eu que agradeço. Ela é uma das responsáveis por esse projeto maravilhoso, que traz na comunidade as meninas dos seus 15 anos, sonhadoras que são, adolescentes que são, querendo sempre conquistar o mundo, a vida, amigos, amores, enfim. E aí a Valéria tem essa sensibilidade de propor para essas meninas, que muitas vezes sempre sonharam com este momento, ela oferece esse momento. Valéria, como surgiu a ideia do projeto, né, do baile de debutantes comunitário? Bom, acho que vai fazer uns 17 anos atrás. Como comecei no PIN, né, eu comecei a ser voluntária do Bebeto, que ele já fazia antigamente, junto com a Isabel, do Mato Grande. Eles faziam esses 15 anos comunitário. Então, eu sempre ajudei vários anos, uns 6 anos mais ou menos, foi como voluntária. Como a Isabel disse que ia parar, eu continuei. Eu pedi para ela, vou continuar. Posso continuar, Bebeto? Tu me apoia, Bebeto? Sim. Porque o sonho das meninas não podem parar, a gente tem que continuar. Então eu comecei a fazer sozinha, aí junto com o Bebeto, e aí depois apareceu a Gisele, a Eli na minha vida para me ajudar. E a gente começou a realizar o sonho de outras meninas. A gente não parou por aí. Até hoje a gente continua fazendo todas as vezes o baile das debutantes e realizando o sonho das meninas. Valéria, e esse evento já acontece há vários anos, né? Sim. O que tu percebe que muda na vida dessas meninas ter estado em algum momento ali juntos, né? Juntos com a gente e com o pessoal todo da organização, para esse crescimento pessoal, para tantas informações que elas recebem, né? Bebeto, eu acho assim muito importante, porque antes, na minha época, quando a gente começou, as adolescentes já com 12, 13 anos já engravidavam, não podia realizar o sonho delas. Então o Bebeto, junto com a Primeira Infância, ajudou muito a mudar a cabeça dessas meninas. E a gente resolveu fazer os 15 anos, e aí elas começaram a aprender mais coisas, interagir com a comunidade, interagir com outras meninas,
foram aprendendo, porque sempre aparecia assim, pessoas voluntárias que vinham ajudar, que eram médicos, psicólogos, o que mais que vinha também que tu sempre conseguia para nós? Aquele pessoal de artesanato, Isso. né? De ajudar a Edi, Isso, lembra o pessoal a falando Edi, isso. que elas, né, customizavam as roupas e desfilavam e, né, depois comercializavam isso também, né, Valéria? E era um aprendizado para as meninas, elas adoravam isso. Então foi mudando a vida delas. Muitas hoje fazem bastante coisa de artesanato, vivem disso, né? Espero que as outras meninas agora também aprendam um pouco, né? Não digo só com o artesanato, mas aprendam com a vida. As sexualidades também, que não é só vocês receber, que vocês sabem que vocês não recebem as coisas de mão beijada. Elas também têm as funções delas. Elas têm que cumprir as tarefas delas. Então, assim como um sonho, a gente tem que ter uma tarefa a realizar e elas têm que fazer. Então, é o que eu acho assim, que as meninas hoje em dia vão levar isso para a vida e vai ser um sonho melhor que elas vão ter, vai ser sempre esse, realizando sonhos, o Baile das Debutantes. Valéria, e aí tu conta pra gente que as meninas sempre têm, né, ganhos, aprendem algumas coisas, enfim, né, melhoram algumas situações na vida delas. Mas a gente sempre fala que as coisas não são uma via de mão única, né? Que é uma via de mão dupla. Nessa via de mão dupla, o que tu aprendes com as meninas e o que isso te acrescentou na tua vida nesses anos todos desse trabalho? Bom, uma vez uma mulher perguntou para mim assim, o que tu ganha com isso? Aí eu mostrei para ela foi me ajudar numa noite, num baile que a gente fez no aniversário de uma menina, foi de uma até que a gente fez. Aí ela foi me ajudar. Quando o avô da menina chegou com ela, que ela foi criada pelo avô, e a gente conseguiu o terno e não conseguiu o calçado para ele. E ele foi continuando, deixa filha, eu consigo um calçado para mim. E ele chegou com os tênis todo rasgado, assim, sabe? Mas a emoção de ver ele entrando com a neta dele, e ela chorando, e ele chorando, eu disse para minha amiga, sabe o que eu ganho com isso? Isso aí, ó, a emoção de ver outras pessoas felizes, de poder realizar o sonho dessas meninas e dessas pessoas que não têm condições, através de amigos e parceiros que ajudam a realizar o sonho delas. Então, acho que eu aprendi assim que ser solidário não é só ajudar quando a pessoa é sempre, não parar, é ajudar. O que sobra de uma pessoa pode ser o resto para aquela pessoa, mas pode ser o bem de outra. Claro. Então, é isso aí que eu aprendi muito sobre isso. Ajudar o próximo é muito bom. É emocionante. Em todos os momentos, né, Valéria? Todos. Não precisa ser momento de dor, momento de perda, né? Ajudar o outro e ser solidário com o outro é justamente isso. Acreditar no sonho do outro e fazer e auxiliar para que ele viva esse sonho, né? Para que isso seja realidade, que não fique só na vontade, né? Isso é verdade. E eu sou muito feliz por isso, muito grata a todos, né, que ajudam sempre a gente, o Babinho, e a gente faz sempre festa de Natal, não é só o Baile das Debutantes, é festa de Natal, Dia da Criança, Dia das Mães, é Páscoa. Então, sempre a gente tem uma função. Eu nunca paro, eu só que nem relógio. O dia que parar é porque estragou mesmo, daí não vai funcionar mesmo. Legal. Valéria, e assim, nessas emoções todas, em todos esses anos, eu quero que tu puxe assim, lá de dentro da tua cabeça, mas especialmente dentro do teu coração, uma situação inesquecível dos bailes. Eu acho que todos são especiais. Todos. Porque realizar e ver essas meninas realizando os sonhos delas, porque eu já passei muita dificuldade, todo mundo já sabe dessa história. Não pude dar festas grandes para minhas filhas. Mas enquanto Deus puder me dar força, eu vou ajudar muitas meninas ainda. Muitas. Eu acho que todos os aniversários que eu faço são emocionantes. Todos são... me deixam muito comovidas. Porque eu não recebo nada disso, gente. Não ganho nada. Mas pelas minhas lágrimas você já vê que a alegria é muito grande. Eu choro de emoção toda vez que eu vejo. É emocionante. Isso aí que eu sinto. Reconhecer no outro a necessidade dele, né, Valéria? E batalhar para isso. Isso né? aí. E entender que a vida não é feita apenas de dinheiro. A vida é feita, né, de amor, de carinho, de afeto, de investimento no outro, né? É poder entender que necessidades todos temos, né? Nem tudo está ganho, nem tudo está feito, né? E isso é uma conquista diária de cada um de nós, né? E é saber entender e ouvir a voz do coração.
Aqui está com a gente a Liliane, uma das debutantes do próximo dia 9 de novembro do baile Noite dos Sonhos. Liliane, a Valéria falava agora há pouquinho dos ganhos, de tudo que acontece nessa preparação do baile. O baile é só um final, né, para encerrar esse projeto todo. O que vocês realizaram nesse tempo, né, de preparação para o baile? A gente sabe que esse ano as coisas foram um pouco mais difíceis, mais complicadas. Tivemos a enchente e que acometeu exatamente o bairro onde vocês moram, né? Então nós tivemos muitas dificuldades para que esse baile acontecesse. Já estava marcado para um tempo anterior. Precisou ser prorrogado para esse período, né? Então a gente entendeu que isso também é aprender, né? Que às vezes a gente precisa esperar, né, a onda de coisas acontecer para depois a gente refazer. Isso está aprendido. Mas que outras coisas a preparação para o baile Noite dos Sonhos agregou na tua vida? Assim, né? A minha avó, minha mãe, elas não tinham muito dinheiro para pagar uns 15 anos e eu pedia tanto para uma festa. Daí chegou a Valéria com um grande sonho de usar um vestido, um bolo, sabe? E tu já escolheu o teu vestido? Já. Como é que tu escolheu? Tu quis um vestido de princesa? Tu escolheu pela cor? Tu escolheu por quê? Aí eu escolhi pela minha cor favorita. A cor do mar, a cor do céu. Um azul. Com brilhinhos ou não? Com brilho. Com brilho, é claro, né? Que pergunta mais boba minha, né? Parece que a gente não sabe, né? Que as meninas, que as mulheres, que desde muito pequenas, o brilho sempre está presente na vida de vocês, né? E que brilho... Liliane, me conta uma coisa. Já falamos, né, do brilho dos vestidos. Agora eu quero saber para ti, o que esta noite vai trazer de brilho para a tua vida? Vai trazer muita lembrança boa, vai ter emoção, vai ter uma lembrança que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que eu vou sempre me lembrar dos movimentos. Isso. Que legal. E a tua família, como é que tá vivendo esse momento junto contigo? A família tá gostando também, porque não tinha dinheiro as coisas. É pra gente entender uma coisa especial, né? Isso eu vou contar só pra ti. Nem sempre o dinheiro é a coisa mais importante. Dinheiro compra coisas, né? Dinheiro para coisas que têm preço. Isso a gente consegue, né? Arroz, feijão, cadeira, carro, passagem de ônibus. Isso tudo se consegue com dinheiro. Tem algumas coisas que não é o dinheiro que traz. Olha só, temos mais 4 debutantes e vamos conhecê-las a partir de agora. Como é teu nome? Gabriele. Gabriele, me conta uma coisa. O que esse baile trouxe para ti? Esse período de encontros, enfim, o que né, tu adquiriu para tua vida, o que tu aprendeu, o que tu viu de legal, de importante, de diferente? Eu tô achando bem legal porque eu tô aprendendo a falar com as pessoas, né? Porque eu não gosto muito de falar e daí eu tô aprendendo. Tu era mais quietinha, mais acanhada? Eu gosto de ficar mais no canto. Daí agora eu tô aprendendo a falar. Tu era uma flor em botão e que agora desabrochou. É isso? Que bom. Floresça. Como é teu nome? Meu nome é Mariana da Silva. Olha, eu achei que fosse a Mariana Rui Barbosa. Vocês não acham a Marina Rui Barbosa, né? Vocês não acharam ela parecida? Olha só, oi, linda. Me conta uma coisa, o que tu aprendeu de mais legal nesse período com a Valéria e com as meninas, tuas colegas de baile das Tá debutantes? sendo legal. E o que tu aprendeu com isso tudo? Não sei. Ainda não avaliou tudo isso, né? Mas vieram coisas boas, não vieram? Vieram, isso é o mais importante. Como é teu nome? Meu nome é Isabelle. E o que tu achou mais legal, assim, né, desse momento? E já escolheu o vestido? Conta pra gente como é que tá esse tempo agora pra ti. Meu vestido é rosa. A cor que as meninas mais gostam, né? É quase a Barbie. Sim, então tá bom. Mãe, me conta uma coisa. O que a senhora percebe de mais positivo que trouxe para ela? A interação, né, que ela tinha pouco. A interação, a socialização, que ela estava precisando muito, né, para ela ser autista. E o carinho, né, que ela né, adquiriu por todos, né, ela se inibiu mais, né. Claro, é uma forma de convívio prazeroso e produtivo para ela. Isso. Né? E disso tudo, o que a senhora disse que foi imprescindível, foi importantíssimo? O carinho de todos por ela, né. Isso não acontecia antes?
Ou muito pouco? Muito pouco. Muito pouco. A senhora acredita que as pessoas ainda são muito preconceituosas com o autismo? Sim. Acham que... boto mil trejeitos, né, no autista, né? Boto 1000 palavras, assim, então... Pra mim, como mãe, tô me sentindo privilegiada dela poder participar. E ela tá mais feliz ainda, né? Tá feliz, né, velho? Sim, eu tô. Então manda um beijo pra Valéria que ela quer. Valéria, um beijo pra ti. Valéria. Viram só, gente? Essas são as grandes possibilidades que estão nas mãos de cada um de nós. Nós podemos. Nós muitas vezes não fizemos porque não somos ousados o suficiente. A gente precisa usar mais. A gente precisa pensar mais. A gente precisa amar mais. E a gente precisa especialmente abrir os nossos corações para que as pessoas entrem neles. Vocês já viram a fala emocionada da mãe que percebia que a filha não tinha um acolhimento como merecia? Gente, eu preciso dizer para vocês, no final, o amor sempre vence. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma noite de muita emoção e passamos um pouco dessa emoção para vocês, porque afinal, a gente precisa sim tocar o coração das pessoas. Sermos mais cordiais, mais alegres, mais tranquilos, mais amorosos. E é isso que a gente quer. Cultive isso tudo nessa semana e nós encontramos vocês de novo na próxima terça.